Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui à segunda parte da aula introdutória de aprendizado de máquina. Continuando nesse segundo vídeo, vamos falar algumas notações e algumas outras classificações. Tá? Então, a notação formal aqui para aprendizado supervisionado, pelo menos, né? Depois a gente pode abrir para não supervisionado, para reforço, obviamente não vai entrar, e para semi-supervisionado. Mas falando de aprendizado supervisionado, que é o mais fácil de entender, a gente vai ter sempre um conjunto de treinamento, tá? E eu vou chamar esse conjunto de treinamento, nesse caso aqui, de D, composto por pares. Quais pares? Aquelas entradas e saídas comentadas. Entradas e saídas. Então eu vou ter sempre pares, né, no aprendizado supervisionado, pelo menos entrada e saída. Aonde eu vou ter um vetor de entradas, que são as informações. Por exemplo, o que seriam essas entradas? O que seria esse meu X aqui? Se for um problema de classificação de raio-x em tendo Covid e não tendo Covid, então esse meu X é a imagem do raio-x. Né? Então a imagem do raio-x para a pessoa I, e aí eu vou ter N pessoas, posso ter 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas, certo? Então, a imagem do raio-x nesse caso é a entrada. E a saída é 1 ou 0, tem ou não tem Covid. Então esse meu Y, ele é o meu rótulo, no caso de uma classificação binária. No caso daquela classificação dos dígitos, né, dos dígitos feitos à mão, a entrada também é uma imagem. A imagem do dígito, vamos voltar lá em cima para todo mundo lembrar. A imagem do dígito feito à mão. Então essa é a minha entrada. E como saída eu vou dar o quê? O número do dígito. É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, é o 4. Então aqui eu já consigo ver que o aprendizado supervisionado ele pode ser binário, tem, não tem Covid, né? É simplesmente 0 ou 1, ou ele pode ser um aprendizado supervisionado com N classes. Né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 20, classe 1000. Quantas classes eu posso colocar, professor? Quantas você quiser. Né? Existe um problema aqui de você colocar muitas classes, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Tá ok? Então, basicamente, agora, se for um problema um pouco mais simples, por exemplo, eu posso dizer que eu estou pegando a altura e eu estou pegando o peso de uma pessoa, né? Então essa é a minha entrada, X, e eu estou dizendo se ela é homem ou é mulher. Né? Ou pode ser apenas um escalar, pode ser apenas o tamanho do terreno, né? E o valor de venda dele. Ok? Então, essa base de dados, que a gente chama de conjunto de treinamento, ela deve ser composta por várias amostras. Né? E qual que é a ideia? A ideia é que eu consiga chegar numa função que eu não conheço. Então, é uma função não conhecida que mapeia as minhas entradas, né? Então, é uma função que mapeia as minhas entradas em uma saída. Tá? E essa função eu não conheço. Como assim, professor, eu não conheço? Bom, vocês conhecem a regra, vocês conhecem a regrinha exata que classifica raio-x de pulmão de Covid para tendo ou não ter Covid? Aposto que vocês não conhecem. Vocês conhecem a função exata que mapeia quando é um 0 e quando é um 7 dentro de uma imagem de dígitos? Também não. Vocês conhecem a função exata que diz que determinada altura e peso é homem ou mulher? Também vocês não conhecem essa função. Essa função é desconhecida. Né? E aí entra a ideia de aprendizado de máquina. Né? Se a função é muito desconhecida, aí sim que a aprendizado de máquina é mais importante, porque aí sim que justamente, né, eu vou conseguir inferir essa informação a partir dos dados. Se eu tenho uma função conhecida, não tem por que eu usar a aprendizado de máquina, certo? Mas normalmente essa função é desconhecida. Eu não consigo normalmente criar uma regra. Se tiver uma bolinha ali no canto daquele pulmão, então é Covid. Tá? É muito difícil que vocês consigam fazer esse tipo de inferência, né? Porque a Covid varia tanto, né?
ou o dígito escrito, se tiver um risquinho no meio, né, se tiver algo do tipo um 7 com um risquinho no meio, é um 7, mas se o risquinho não tiver lá, o que acontece, né? Então, normalmente essa função é desconhecida e eu quero, na verdade, criar uma hipótese para essa função. Eu quero uma função hipotética. Tá? Como assim, professor, uma função hipotética? Já que essa função é desconhecida, eu posso dar um chute para essa função. Né? Essa hipótese, na verdade, é um chute. Né? Então, eu estou chutando que dadas essas entradas, eu consigo esta saída aqui. Então, é uma hipótese para a função desconhecida aqui de cima. Tá? E no caso, quando eu tenho a classificação, a minha hipótese sempre vai me mapear, né, as M características. Então, esse M aqui vem porque eu tenho a minha amostra de entrada aqui descrita por M características. No caso de classificar homem e mulher, quais são as duas características? Peso e altura. No caso de classificar pulmão COVID ou não COVID, quais são as minhas características? E a imagem. A imagem, se for 100 por 100, vai ter 1000 pixels, 10.000 pixels. Certo? Então, M é o número de características que eu tenho entrantes no meu sistema. Certo? E aí pode variar de uma a muitas. E a minha hipótese, né, quando eu tenho classificação, eu estou dizendo aqui que a minha saída aqui, ela é discreta, né? Então ela é 0, 1, 2, 3, 10, né? Se for 10 classes, 0 e 1 se for 2 classes, e assim sucessivamente. Já na regressão, a minha hipótese, dadas M características de entrada também, vai ser no domínio dos reais, tá? Vocês podem consultar esse tipo de informação, ela está mais detalhada num documento que vem aqui junto com a apresentação, né? Então, no caso, a minha hipótese aqui, vou deixar mais grande, para uma classificação, ela pode ser, se for uma classificação binária 0 e 1, né, como resposta, ou no caso de uma regressão, ela é um valor no domínio dos reais, tá? Então esse é o meu espaço de hipóteses, tá? Depois eu converso um pouquinho mais sobre esse espaço de hipóteses aqui, tá? O que eu quero com esse curso introdutório? Qual que é o objetivo desse curso introdutório? É um curso de introdução, então não esperem que a gente vá mergulhar muito a fundo em muitos contextos de muitos métodos. Não, eu quero, na verdade, que este pipeline seja bem entendido, tá? Então, o que esse pipeline demonstra? Que eu tenho meus dados de entrada junto com meus labels, lembrando que é sempre para entrada e rótulo, né? Eu vou colocar isso dentro do algoritmo de aprendizado. Usando a matemática, o algoritmo de aprendizado, eu vou gerar um modelo preditivo, tá? E esse modelo preditivo, então, eu vou apresentar novos dados e aí ele vai fazer a predição. Esse é um workflow, né, um pipeline, que é bastante importante ser aprendido, né? Eu acho que mais importante do que aprender o método em si do aprendizado de máquina é aprender esse pipeline, tá? Aqui esse pipeline um pouco mais detalhado, a gente vai ter várias fases. A saber, a gente tem as fases de pré-processamento. Normalmente a fase de pré-processamento é simples dentro do aprendizado de máquina, mas dentro de um contexto de ciência de dados, é um pré-processamento bastante complicado, porque tem toda a parte de aquisição, né, de fazer os pipelines do dado chegar, né, pegar o sensor, discretizar o sensor, enfim, tem um monte de coisa para fazer aqui dentro. Não é uma tarefa fácil fazer o pré-processamento, tá? Na disciplina a gente vê coisas básicas, mas aqui está um grande problema, um grande gargalo, e aqui é um problema onde ainda exige muita programação manual, né? Que necessita ser feita, tá?
Basicamente, dentro de pré-processamento, a gente vai receber os dados brutos junto com os seus rótulos, a gente vai ter que fazer a separação em base de treino, base de teste. Dependendo do problema, vai ter que fazer extração de características, vai ter que fazer normalização das características, vai ter que fazer a seleção de características, vai ter que fazer redução de mensalidade, vai ter que fazer amostragem. Enfim, tem um monte de tarefas aqui dentro, ok? Só nessa etapa de pré-processamento. E aí vem a etapa realmente de aprendizado, que é onde a gente vai aprender os modelos, os algoritmos de aprendizado, né? KNN, Naive Bayes, árvore de decisão, redes neurais, regressão linear, enfim. Tem muitos algoritmos de aprendizado e nem todos serão cobertos nesse curso introdutório. Nesse curso introdutório, o objetivo é a gente aprender este pipeline, ok? Com alguns algoritmos aqui, com algumas coisinhas aqui, mas existe muito mais coisa aí por trás, tá? E aí a gente vai para a avaliação do modelo, né? E dentro da avaliação do modelo a gente tem que cuidar de qual métrica de avaliação cruzada a gente vai usar, qual métrica de performance a gente vai usar, muito importante ter a tarefa e medir a tarefa da forma correta. Fazer a otimização do hiperparâmetro, que nem sempre o algoritmo básico aqui ele é o melhor algoritmo, às vezes a gente precisa ajustar algumas coisas, certo? É igual um carro, né? Então nem sempre o carro, quando você pega ele zerado, ele vai ter o melhor desempenho. Às vezes você precisa ajustar lá a injeção, você precisa ajustar vários parâmetros, a altura do banco, não sei o que, para que ele fique o melhor possível. Mesma coisa aqui, a gente tem um monte de botãozinho a ser ajustado desse algoritmo de aprendizado. São o que a gente chama aí de hiperparâmetros, tá? E uma vez isso tudo feito, né? O pré-processamento feito, o aprendizado feito e a avaliação tendo sucesso, se ela não tiver sucesso, a gente repete o fluxo, né? A gente pode colocar um modelo em produção, né? Então, e aí tem N outras técnicas, tem N outros frameworks para fazer todo o pipeline de dados, para ficar avaliando isso aí, tá? Isso foge do escopo desse curso introdutório, ok? Ok, então como é que a gente representa os dados aí dentro de aprendizado de máquina? Os dados dentro da aprendizado de máquina normalmente são representados via um vetor coluna, aonde eu tenho M características, então aqui poderia ser o peso da pessoa, a altura da pessoa, a cor dos olhos da pessoa, quanto a pessoa calça, enfim, qualquer número de características aqui dentro. Professor, mas se for uma imagem, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, você pode até vetorizar a imagem, porque a imagem normalmente é quadrada, imagine ela vetorizada, né? Então, se uma imagem é 10 por 10, vai ter 100 pixels, eu vou ter 100 características na forma de um vetor. Se uma imagem é 100 por 100, eu vou ter aí 10.000 pixels na forma de um vetor, onde M vai até 10.000. Tá? E normalmente eu vou usar, e aí depende do livro que vocês estão pegando, né? Depende do material que vocês estão pegando, depende de onde vem. O pessoal que vem da engenharia usa uma notação, o pessoal que vem da estatística usa outra notação, o pessoal que vem da computação tem uma notação parecida com o pessoal da estatística, mas nem tanto. O pessoal que vem lá da matemática usa uma outra notação. Há um tempo atrás, faz tempo que eu não uso o MATLAB, mas o MATLAB tinha uma notação invertida da matriz, então tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do material que vocês peguem, a notação é diferente. Então, para este curso, o vetor é um vetor coluna, com M linhas, cada linha sendo uma característica, e um vetor é denotado por uma letra minúscula em negrito, ok? E aí, normalmente, a gente compõe esse vetor, porque esse vetor, né, que a gente chama de vetor de características, não é vetor característico, é vetor de características, tá? Traduzindo. Então, o vetor de características, que a gente chama o x aqui, né, é de uma pessoa, né? Então, aquela pessoa, né, o Dalcimar, ele tem altura de tanto, peso de tanto, a cor dos olhos de tanto, calça tanto, tá vestindo uma roupa azul, enfim. Tá?
Só que, como eu falei para vocês, a gente tem que ter a experiência, né? Então, o meu vetor de características é a minha amostra, né? Então, eu tenho uma amostra, eu tenho uma experiência apenas. E, normalmente, eu vou ter N experiências. Então, eu componho, né? Cada vetor de características aqui vai ser transposto, virando um vetor, né? Em vez de vetor coluna, agora vira um vetor linha, né? Então eu tenho a amostra da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3, da pessoa N. Então eu vou ter uma matriz, né, que eu chamo de matriz design matriz. Tá? Então aqui eu tenho o vetor de característica, eu tenho aqui uma matriz design, que abrindo essa matriz ela vai ser desse tipo aqui. Ó. Então eu vou ter aqui, por exemplo, esse subscript aqui em cima, entre colchetinho, é o número da amostra, né? Então a amostra 1 vai estar na linha 1. A amostra 2 vai estar na linha 2. Ah, professor, mas não era o vetor coluna? Era, mas quando eu coloco em matriz eu faço o transposto, né? Então, o X da pessoa. Então, o peso da pessoa 1, altura da pessoa 1, cor dos olhos da pessoa 1, peso da pessoa 2, altura da pessoa 2, cor dos olhos da pessoa 2, peso da pessoa N, cor dos olhos da pessoa N, altura da pessoa N, e assim sucessivamente. Tá? Então a gente chama isso de matriz design, tá ok? E é normalmente esse tipo de entrada que é dado para o nosso algoritmo de aprendizado, né? Então, enquanto os dados não estiverem nesse formato, então muito provavelmente você vai ter que fazer um belo de um trabalho aí de programação para deixar os dados nesse formato, tá? E isso às vezes dá bastante dor de cabeça, ok? Um exemplo bastante direto aqui que a gente pode fazer é essa representação desses dados aqui. Então eu vou abrir aqui esse negócio em um outro algoritmo, em uma outra aplicação, para eu poder desenhar em cima, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Chegando lá, peraí, mais em cima um pouco. Então o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente que aquela matriz design, vamos pegar esse exemplo aqui da Iris, né? Então, o que é a base de dados de Iris? Alguém teve a brilhante ideia de pegar 150 flores, sendo 50 da classe setosa, 50 da classe versicolor, 50 da classe virgínica. Então, 50, 50, 50 dá um total de 150. As 50 primeiras setosa, depois as 50 seguintes versicolor e as outras 50 sendo virgínica. Então a gente tem aqui quantas amostras, né? Então quantos samples. Vou desenhar aqui, é um pouco ruim de desenhar com o mouse, mas a gente dá um jeitinho. Então a gente tem 150 amostras, né? Então a quantidade de linhas naquela matriz design, ela nos demonstra a quantidade de amostras. Então N igual 150. Quantas características eu tenho? Eu tenho largura e altura da pétala, largura e altura da sépala. Largura e altura, pétala e sépala. Então eu tenho 4 características. Ah, professor, mas essa tabelinha aqui tem 6 colunas. Essa primeira coluna aqui, ela não nos interessa, né? Porque ela é só uma coluna que tem um número contador. Não é uma característica da folha dizer que ela é folha número 1. Isso não nos ajuda em nada, certo? Mas tem essa última coluna aqui, né? Que é o meu Y, que é o meu rótulo, que é o meu label. E vejam que esse label, inclusive, ele está no formato textual, né? Depois a gente vai ter que fazer um pré-processamento, transformar a cetose em 1, transformar a versicolor em 2, transformar a virgínica em 3, por exemplo, né? E cada coluna aqui vai ser minhas características, ou as minhas features. Ok?
Então, só para a gente ter uma ideia um pouco mais clara aí de como se dá essa matriz design. Então, no caso da Iris, do banco de dados de Iris, eu tenho que o meu X é uma matriz de 150 por 4, e eu tenho o meu Y, que é uma matriz de 150 por 1, né? Na verdade, um vetor, ok? Então, eu tenho essa situação, é uma situação onde eu tenho minha representação de dados aqui dado pela matriz design, onde eu tenho as minhas características de entrada, né, meus input features, e aonde eu tenho o meu rótulo, né, a minha matriz de rótulo, que é a minha matriz Y com 150 linhas, no caso ali do Iris, né? Obviamente, se o problema mudar, as coisas mudam. A depender da área onde a gente está trabalhando, porque dentro de aprendizado de máquina, o pessoal vem de diversas áreas. Então, o pessoal vem de estatística, o pessoal vem da computação, tem os matemáticos, tem os engenheiros. E aí, dependendo da área, o pessoal usa nomes diferentes para a mesma coisa, né? Então, o que a gente está tratando aqui como exemplo de treinamento tem sinônimo, tem o pessoal aí que chama de record, tem o pessoal que chama de instância, tem o pessoal que chama de sample, amostra, né? Amostra de treinamento, exemplo de treinamento. Tá? Então, tanto a amostra, instância ou record acabam sendo a mesma coisa, né? Acabam sendo um exemplo de treinamento. A gente pode pensar como sendo uma pessoa ou uma imagem de pulmão de Covid, ok? Uma outra coisa que tem bastante confusão é característica, né? Então, sinônimos para característica: preditor, variável, input, atributo. Atributo é bastante usado por quem trabalha com banco de dados e covariate, tá? Então, sempre que a gente falar de uma característica, a gente vai estar falando também de um atributo. É a mesma coisa, são coisas iguais, tá? Só muda aqui da onde o pessoal vem. A gente também tem target. O que é o target? Target é a minha variável, né, o meu rótulo conhecido. Sinônimos para target: outcome, output, grand truth, variável de resposta, variável dependente ou classe. Também são todos sinônimos para target. Target é meu rótulo conhecido. Então, se eu tenho um pulmão de Covid, eu vou fazer um exame e o exame vai dar sim, tem Covid, não, não tem Covid. Então, o meu target é esse rótulo conhecido, é o rótulo que eu tenho certeza. Né? Por isso que eu chamo de grand truth, né? Certeza, verdade absoluta, aqui tradução meio que livre aí de grand truth, né? E eu tenho a minha saída, a minha predição. A minha saída, a minha predição seria o mesmo target, né? É quase que o meu grand truth, mas é o meu grand truth predito, certo? Porque aqui, ó, se vocês olharem aqui para cima, o que eu tenho basicamente? Eu tenho meu Y, que é o meu rótulo conhecido, né? Que é o que eu dou como entrada, mas eu tenho meu Y um chapeuzinho, que é o rótulo que eu vou prever. Então, eu tenho a imagem, eu vou ter o label dessa imagem, que é tem Covid, por exemplo, e eu vou dar essa mesma imagem para o meu sistema e ela vai prever se tem ou não tem Covid. Então, esse é o meu Y chapeuzinho previsto. Falando um pouquinho de espaço de hipótese, o que a gente tem, sempre que a gente tem um modelo, a gente tem, na verdade, uma hipótese, né? Como inclusive foi mostrado aqui para cima, né? A gente tem uma hipótese, é um modelo, é uma hipótese de que essa função h, né, mapeia as minhas entradas x em uma classe aí prevista, né? Então eu tenho uma hipótese, um modelo me gera uma hipótese, tá? Mas eu posso ter N hipóteses, por exemplo, um algoritmo em particular, por exemplo, vamos pegar redes neurais. Se eu pegar redes neurais e variar os meus pesos iniciais, eu não necessariamente vou chegar no mesmo modelo. O modelo vai ser
levemente ou bastante diferente do meu modelo. Se eu variar a taxa de aprendizado, meu modelo também não vai ser o mesmo modelo. Apesar de ser o mesmo algoritmo, eu estou com redes neurais. É o mesmo algoritmo, mas o modelo é diferente. Tá? Então eu tenho um outro modelo, é uma outra hipótese. Se eu pego todo o conjunto de métodos de redes neurais, eu consigo gerar este espaço de hipótese aqui maior. Né? Então, aqui é uma realização, aqui é as possíveis realizações por um único algoritmo, aqui é as possíveis realizações por algoritmos que pertencem à mesma classe, né? À mesma categoria. E eu tenho meu espaço de hipótese inteiro. Professor, não estou entendendo muito bem. Talvez seja um pouco avançado demais isso, mas tem um material extra aqui que diz o seguinte, ó. Naquele problema da íris, a gente tinha 4 características, certo? Largura, altura, pétala, largura, altura, sépala. Com 3 classes, cada, né? 3 possíveis classes, setosa, virgínica e versicolor. Se a gente assumir que as características fossem binárias, vamos dizer que as características fossem binárias, né? Ou 0 ou 1. Como assim? O cara que foi lá medir, ele fez o seguinte, ele mediu assim, ó. Tem mais que 5 centímetros? Verdade, né? 1. Não tem mais que 5 centímetros? Falso, 0. Então as características se tornariam binárias. Se eu tenho 4 características e cada uma das características pode assumir apenas 2 valores, então nesse caso eu teria uma função do seguinte, né? 4 características podendo assumir 2 valores, 2 na 4 igual a 16. Então eu tenho 16 possíveis combinações. Como assim? Eu posso combinar true, 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 false, true, true, false, true e assim sucessivamente. Ok? 16 combinações diferentes. Se cada característica pode ser 1 ou 0, né? Todavia, cada combinação diferente ainda tem que ser combinada com as 3 possíveis combinações de setosa, versicolor e virgínica. Então, se eu tenho setosa, versicolor e virgínica e eu tenho 16 combinações para cada uma, eu vou ter aí um espaço... Vou ter aí um espaço de hipótese total de 3 na 16, ou seja, 43 milhões de possibilidades. Então, esse é o meu espaço de hipótese total. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu gerar todas as regras de if-else possíveis do planeta Terra, né, de classificação em setosa, versicolor, virgínica, considerando 4 classes, 4 características binárias, eu vou ter 43 milhões de regras possíveis, potenciais. Esse é meu espaço de hipótese total, é isso que eu estou fazendo aqui, né? Esse mais escuro é o meu espaço de hipótese total, tá? O que um algoritmo vai fazer é uma realização daquelas 43 milhões. Obviamente, né, as características não são binárias, certo? São reais e contínuas. Muitas vezes vão ter mais que 4, muitas vezes vão ter muitas outras combinações. Então, meu espaço de hipótese normalmente é muito, muito grande. E o que um algoritmo, um modelo específico faz é uma realização do espaço de hipótese. O que um algoritmo consegue fazer é algumas realizações dentro do espaço de hipótese. Tá ok? Então, talvez durante o curso isso fique um pouco mais claro. E aí a gente tem algumas classes de aprendizado de máquina, né? Como até comentei aqui em cima, né? Que uma determinada categoria de aprendizado pode realizar um espaço de hipótese maior. A gente tem várias categorias, tá? Então, por exemplo, para modelos lineares generalizados, deixa eu até pegar o outro material aqui, acho que está aqui. A gente tem, por exemplo, a regressão logística, né, como sendo um método possível. Para uma classe que a gente pode chamar de Support Vector Machines, a gente tem o Support Vector Machine linear, a gente tem o Support Vector Machines com kernel RBF. Para algoritmos aí na classe de algoritmos de redes neurais artificiais, a gente tem o Multilayer Perceptron, RedGAN, a gente tem RedSOM, enfim, tem vários métodos aqui dentro.
Para algoritmos baseados em árvores ou baseados em regras, a gente tem árvores de decisão, CART, Random Forest, enfim, tem N outros algoritmos. Para algoritmos que a gente chama de gráficos, tem os modelos bayesianos. Para os algoritmos baseados em comitês, né, ou em symbols, a gente tem os Random Forest, a gente tem os AdaBoosts e tudo mais. E para uma outra classe que a gente chama de algoritmos baseados em instância, KNN e uma outra infinidade. Então a gente pode separar, né? O que eu quero dizer? A gente pode separar os algoritmos de aprendizado de máquina em diferentes classes. Praticamente cada uma dessas classes aqui dá uma disciplina em separado, se a gente quisesse fazer, ok? Enfim, 5 passos para a gente fazer um algoritmo de aprendizado de máquina. Primeiro, definir o problema a ser resolvido. É aquela task lá em cima, né? Lembram do Mitchell? Então é a tarefa, né? Qual é a tarefa que eu vou ter que resolver? Segundo, coletar os dados. É a experiência lá do algoritmo do Mitchell. Nem sempre essa experiência é fácil, nem sempre coletar dados é fácil, nem sempre coletar dados é barato. Na química, por exemplo, para você gerar um dado químico, às vezes você precisa de vários reagentes, você precisa de tempo, né? Na medicina, se a gente for pensar em cultura de bactérias ou de vírus, você precisa fazer um monte daquelas plaquinhas, colocar a bactéria lá, dar comidinha para ela e esperar vários dias. Então, às vezes, coletar dados é muito difícil e, às vezes, muito caro. Às vezes, não. Tá? Escolher um algoritmo, né? Então, uma vez que eu tenho um problema e eu tenho os dados, eu tenho que escolher uma classe de algoritmos. Então, eu vou resolver como? Eu vou resolver com estatística, eu vou resolver com o quê? Eu vou resolver com rede neural. Então, tem que escolher uma classe e um método específico, e cada método aí se encaixa melhor em determinados problemas. Eu vou ter que escolher um algoritmo de otimização, uma métrica de otimização aí para o meu modelo. Então, uma vez que eu tenho escolhido um algoritmo, eu tenho que dizer, olha, algoritmo, tu vai otimizar isto aqui para mim, certo? Esse é um outro problema. E, por fim, eu tenho que escolher a métrica. Lembra do Mitchell lá? Apareceu a métrica de novo. Como é que eu vou avaliar esse modelo, se ele é bom ou é ruim? Então, eu tenho que escolher muito bem a métrica. Então, esses são os 5 passos básicos, mas que toda aplicação de aprendizado de máquina vai ter. Né? E definir bem cada um desses passos e por que cada um desses passos foi definido dessa forma é bastante importante. Eu diria crucial, inclusive. Ok? E aí a gente volta, né? Esses passos básicos aqui acabam caindo de novo nesse mesmo pipeline que eu apresentei lá em cima, onde eu vou ter coletar os dados aqui na parte de pré-processamento, né? Vamos dizer que coletar também é parte de pré-processamento, a parte de aprendizado e a parte de avaliação. Então engloba todos esses 5 passos aqui, ok? Outra forma de ver os algoritmos de aprendizado é quanto às suas funções objetivos. Por exemplo, isso aqui é um pouco mais avançado, mas eu acredito que a gente vai começar a entender aí para o fim da disciplina, tá? Quando eu estou maximizando a probabilidade a posteriori, é uma das possíveis funções objetivos que eu posso maximizar, e um dos métodos que maximiza a probabilidade posterior é o Naive Bayes. Tem outros, ok? Outra função objetivo possível é minimizar uma função de fitness. E quando a gente fala em função de fitness, pode ser qualquer função definida pelo usuário, né? A gente está falando de algoritmo genético. Ah, professor, algoritmo genético também é aprendizado de máquina? Sim, também é aprendizado de máquina. Tá? Aprende com exemplos.
Eu posso tentar maximizar o total de recompensas, e aí eu estou indo para aprendizado por reforço. Eu posso maximizar o ganho de informação, isso é muito usado em árvores de decisão. Eu posso minimizar o erro quadrático médio, e aí eu estou indo para, por exemplo, regressão linear e outras coisas. Eu posso maximizar a log likelihood, aqui a nossa cross entropy, né? E aí eu estou indo, por exemplo, para regressão logística. Eu posso minimizar a função de range, aí eu estou indo para suporte vector machines. Então, a função de loss, a função de perda, a função objetivo que eu tenho do meu algoritmo de aprendizado, ela sempre, né, alguns algoritmos refletem muito claramente a função de perda, outros são bem flexíveis. Por exemplo, as redes neurais, eu posso colocar várias dessas funções lá dentro das redes neurais. Tá? Mas cada algoritmo tem um objetivo. Tá? E a gente vai entender depois, né, algumas dessas funções para vocês terem uma percepção de como esses objetivos são alcançados. Tá? Outra coisa que pode acontecer, né, outra forma de enxergar os algoritmos de aprendizado é na forma de otimização. Aqui eu tenho a minha função objetivo, mas como é que eu otimizo? Que tipo de função eu estou otimizando? Né? Então eu posso ter uma otimização combinatorial, ou seja, eu tô e no caso aqui um exemplo de algoritmo de aprendizado que usa a ideia combinatorial é a árvore de decisão. Então eu estou combino isso com aquilo, isso com aquilo, isso com aquilo, para ter uma otimização no fim. Tá? É uma forma. Uma outra forma de otimização aqui é a gente fazer otimização de funções convexas sem restrições. Deixa eu abrir um canvas aqui. O que é uma função convexa? Basicamente, uma função convexa tem este formato. Então, em qualquer lugar que eu estiver dessa superfície de decisão, eu só tenho uma direção e eu só tenho um mínimo dessa função. Ok? Então, como vocês podem imaginar, uma função quadrada, x quadrado, aí, uma parábola, né, segundo grau, é uma função convexa onde eu consigo sair daqui e eu sei exatamente para onde ir, né, porque eu consigo saber qual é a derivada aqui e tudo mais, e eu tenho um único mínimo. E ela não tem restrições. Como assim, professor, não tem restrições? Dependendo da função, ela pode ser convexa dessa forma aqui, né? Ok? Ela tem um mínimo, mas ela vai de menos infinito a mais infinito. Então, eu não tenho restrições, eu não estou dizendo, olha, procure nesse intervalo. Não, ela pode estar no intervalo menos infinito ou mais infinito. Onde que está esse ponto mínimo? Eu não sei, sinceramente não sei. Então, eu tenho que procurar em todo o espectro possível dessa função. Ok? Então, essa é uma função convexa, porque só tem o mínimo, né? Nesse caso, sem restrições. Um exemplo de algoritmo que caberia aqui nas funções convexas sem restrições seria, por exemplo, uma regressão linear. Tá? E aí eu tenho uma função convexa com restrições. O que é uma função convexa com restrições? Eu estou dizendo, olha, minha solução aqui está entre menos 1 e mais 1. Ok? E aí eu sei que o mínimo está entre menos 1 e mais 1. E aí eu só faço a busca entre menos 1 e mais 1. Não preciso ir até o mais infinito, nem até o menos infinito. Ok? Então eu estou colocando uma restrição, estou colocando algo, olha, tá nessa. Eu tenho certeza que a solução, né, o meu mínimo dessa minha função está nesta região. Um exemplo aqui de otimização de função convexa com restrições é o SVM. O SVM ele trabalha dessa forma. Aí eu tenho uma função não convexa, uma otimização de função não convexa sem restrições. O que seria uma função não convexa sem restrições? Seria uma função que não tem apenas o mínimo, ela pode ter este comportamento aqui.
Qual é o mínimo dessa função? Está aqui. Ok? Mas ela pode cair aqui, né? A solução pode cair aqui, que a gente chama isso de, esse é o mínimo global, né? Que é o mínimo de tudo, e esses são mínimos locais. E aí, sem restrições, é porque a solução pode estar no menos infinito até o mais infinito. Então, essa é uma função não convexa, né? Então, convexa, um mínimo, não convexa, vários mínimos, vários lugarzinhos onde eu posso ficar preso, né? Que uma vez estando aqui, se eu olho para cá, se eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu não consigo enxergar que existe um outro mínimo aqui do meu ladinho. Tá? Então essa é a ideia de uma função não convexa. Redes neurais, por exemplo, é um método clássico aí que trabalha com funções não convexas. E aí a gente tem ainda funções não convexas com restrições. Ou seja, o que seria? Eu digo explicitamente, ó, a solução está entre aqui no menos 1 e aqui no mais 1. Procure nesse intervalo entre menos 1 e mais 1. Ok? Para funções não convexas com restrições, a gente tem, por exemplo, as redes GAN, né? Podem ser tidas como esse tipo de exemplo, mas a gente não vai chegar até lá, ok? Outras terminologias, por exemplo, a função de perda, né? A gente usa muito a terminologia de função de perda dentro de aprendizagem de máquina, e muitas vezes ela é usada de forma sinônima com função de custo, tá? Ou chamada também de função de erro. Como eu falei para vocês, são vários nomes para a mesma coisa, né? Mas normalmente um loss, a função de loss, a função de perda, ela é para uma amostra, enquanto a função de custo é para a amostra inteira. Inclusive está escrito aqui, né? Opa, desculpa. Então o loss é para um único ponto, né, para uma amostra, enquanto o custo é para o total do dataset. Então tem essa diferença, mas aí depende também, de novo, da área que a gente está vendo. O que seria um loss? Então um loss, exemplo, né, seria o erro de classificação errada, né, ou o erro, simplesmente. Quantos eu classifiquei erroneamente? Então, se eu classifico certo, ou seja, se meu rótulo predito é igual ao rótulo real, ou seja, meu sistema disse que tem Covid e realmente tem Covid. Então, se eu acertei, eu não perco nada, meu loss é 0. Se eu erro, meu sistema disse que tem Covid, mas não tem Covid na real. Então, eu errei, meu loss eu coloco 1 aqui, né? Para cada erro que eu tenho, eu coloco 1. Então, esse é o loss para uma amostra. O custo, normalmente, ele é calculado fazendo um somatório dos loss, né? Então, é o loss de y chapeuzinho para várias amostras, né? Então, eu tenho um somatório aqui que vai repetir sobre várias amostras. Então, se eu tiver 50 exames de Covid, eu vou ter que calcular quantas vezes eu acertei e quantas vezes eu errei. Para os 50, quantas vezes acertei e quantas vezes eu errei. Se eu acertei 50 vezes, então meu loss é 0. Se eu errei 50 vezes, meu loss vai ser 50. Nesse caso nem é 50 porque eu estou fazendo o loss médio aqui, né? Tá? Mas enfim, pode ser só simplesmente a somatória ou pode ser o médio. E normalmente a gente calcula o loss, né, em cima da base de dados de teste. Depois a gente vai falar melhor isso, a gente tem que dividir em treinamento e teste. Então, você treina com a base de treinamento e calcula teus erros, calcula se aquilo está bom ou está ruim na base de dados de teste, tá? Sempre tem que fazer dessa forma, senão vai estar errado. Então, essa é uma métrica, né? O erro de classificação errada, mas tem outras métricas, né? Acurácia, curva ROC, precision, recall, entropia, likelihood, tem várias outras métricas, vários outros losses, e entender para que serve, em que situação cada uma das métricas servem é bastante importante, tá? E a gente vai ver pelo menos uma boa parte delas durante o curso. Enfim, a gente categorizou aí os algoritmos em
otimizadores convexos, com restrições ou sem restrições. A gente classificou os algoritmos aí quanto às suas funções objetivo, mas a gente pode fazer mais uma classificação diferente dos algoritmos. A gente pode dizer que os algoritmos são do tipo eager ou do tipo lazy. Eager é aquele algoritmo que ele cria um modelo, certo? Na etapa de treinamento eu crio um modelo, eu aprendo algumas coisas com ele. E na etapa de inferência eu uso esse modelo criado para fazer inferência. E o algoritmo lazy, o próprio nome diz, ele é preguiçoso, ele deixa para fazer a parte de aprendizado, vamos dizer assim, só quando eu for fazer a inferência. Um exemplo clássico aqui, que o algoritmo eager é o naive Bayes, que ele cria um modelo, ele tem que descobrir as distribuições. A rede neural também é um modelo eager, porque eu tenho que treinar o modelo. E modelo lazy é um exemplo bem clássico aí, algoritmo KNN, onde a gente não cria nenhum modelo, a gente deixa simplesmente, basicamente o que ele faz na etapa de treinamento é só armazenar a amostra no banco. Tá? Mas isso vai ficar mais claro para frente. A gente também tem algoritmos do tipo BET e do tipo online. Basicamente, do tipo BET são aqueles algoritmos que aprendem com várias amostras ao mesmo tempo, certo? Então, você dá 10 pessoas, ele aprende com as 10 pessoas. E os algoritmos online são aqueles algoritmos que aprendem um por vez, que você precisa mostrar um por um, por um, por um. Não é raro o treinamento acontecer numa forma batch, né? A primeira etapa de treinamento, você dá 100 amostras para o algoritmo. E depois os refinamentos, né, futuros serem na forma online. Outra categorização aí de algoritmos são os paramétricos e não paramétricos. Isso aqui não tem nada a ver com ter ou não ter parâmetro. Tá? Paramétrico é quando você define de antemão quantos parâmetros o teu modelo tem. Né? Então eu estou criando um regressor linear, esse meu regressor linear tem 10 variáveis livres. Ponto. Então isso é paramétrico. Então, regressão linear, por exemplo, é um tipo de algoritmo paramétrico. Já algoritmos não paramétricos é quando o teu número de variáveis livres varia. Né? Cada vez que você rodar o algoritmo, cada vez que você rodar a regressão linear, dependendo da forma como você construiu a regressão linear, se tiver, por exemplo, 4 variáveis de entrada, vai ter 4 variáveis livres. Ponto. Já o não paramétrico, com 4 variáveis de entrada, eu posso ter 4 variáveis livres, eu posso ter 2 variáveis livres, eu posso ter uma variável livre, eu posso ter 10 variáveis livres. Então, o número de parâmetros do modelo ele varia a depender do algoritmo, a depender da sua entrada. Não é definido de antemão pelo projetista. Então, isso que é a diferença de paramétrico e não paramétrico. A gente também vai ver exemplos tanto de paramétrico como de não paramétrico. E a gente tem também uma outra categoria aí de aprendizado de máquina, que é os modelos discriminativos e os modelos generativos. Então, é uma divisão bastante interessante, porque os modelos aí, generativos, eles tentam modelar minhas amostras dentro de uma distribuição. Naive Bayes, por exemplo, é um clássico, né? Já o modelo discriminativo não tem nenhuma modelagem por baixo. Né? Eu não modelo o meu sistema em nenhum tipo de distribuição. Eu não modelo as minhas entradas. Tá? Então, é um conceito bem avançado, bastante difícil de explicar assim nas primeiras aulas, mas basicamente a gente poderia dizer que o modelo discriminativo é uma forma de eu tirar características de uma determinada linguagem sem necessariamente aprender a linguagem. Enquanto o modelo generativo eu tenho que aprender a linguagem antes. Tá? Cada um dos dois tem suas vantagens e suas desvantagens. Também vai ter exemplos de modelos generativos durante o curso e modelos discriminativos. Tá? Uma outra forma de classificar aí os métodos de aprendizado de máquina é segundo esse diagrama aí do professor Pedro Domingos, aonde ele separa aí aprendizado de máquina em 5 tribos, tá? Sendo aí os conexionistas,
aqueles que trabalham basicamente com redes neurais, baseados basicamente no algoritmo de otimização do gradiente descendente. Tem várias formas de avaliação. Os evolucionários trabalham basicamente com busca combinatória, né? Então tem várias formas de fazer essa busca combinatória, sempre tentando otimizar uma função de fitness. E um exemplo clássico aqui de evolucionários é o algoritmo genético, né? Evolução dos genes e tudo mais. Tem os simbologistas, aonde você vai usar a dedução lógica. Basicamente Prolog, para quem já viu Prolog, né? Então você vai usar basicamente a lógica para montar o teu sistema inteligente. Aqui não tem muito parte de aprendizado, né? É uma coisa um pouco mais... a gente não tem visto, pelo menos, muita evolução nessa área. Tem os bayesianos, onde você acaba sendo fortemente baseado na inferência bayesiana, na estatística, na probabilidade, né? Então você tem aí naive Bayes, os modelos gráficos como um todo. E tem os analogistas que basicamente buscam a solução por métodos de otimização diretos, né? Sem aproximação. Basicamente os conexionistas aqui nas redes neurais são aproximações, e aqui você tem soluções que a gente chama de soluções analíticas, né? Então o suporte vector machines é um dos exemplos aí de métodos por analogia, tá? Outras terminologias que podem variar, né? Hipótese, como eu já falei para vocês, é uma função que a gente acredita, né, a ser similar à função verdadeira dos teus rótulos, né, ao comportamento real. Então, quando eu faço uma hipótese sobre um algoritmo de classificação de um raio-x de Covid ou não Covid, eu acredito, né, que essa hipótese pode explicar o que de real acontece dentre todas as possibilidades de ser ou não ser Covid. Um modelo a gente chama é uma hipótese. Então, inclusive está aqui, ó, hipótese e modelos muitas vezes são usados aí de forma intercalada, interchangeável, né? Então, o modelo é uma realização de um método, tá? Um algoritmo é uma forma. Então, se eu tenho um algoritmo e treino, né? Mostro exemplos, esse algoritmo vai treinar e eu vou criar um modelo. E um classificador é um tipo especial de hipótese, um tipo especial de modelo que justamente serve para classificação supervisionada. Ok? Muita gente fala que algoritmos aí de aprendizado de máquina são caixas pretas. Tá? E, de certa forma, eles não estão errados, porque alguns algoritmos têm uma interpretabilidade bastante interessante, que é o caso das árvores de decisão. Já alguns outros algoritmos, a interpretabilidade praticamente é nula, como é o caso das redes neurais, né? Mas aqui o professor George, bastante famoso, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. No sentido de que talvez a gente realmente não consiga chegar no modelo real, né, de comportamento do vírus Covid no pulmão. Talvez a gente não tenha nenhum modelo computacional que represente a verdade absoluta. Mas alguns deles são úteis porque acabam aproximando de forma interessante ou acabam trazendo alguma interpretabilidade. Ok? Bom, e aí tem várias pessoas estudam aprendizado de máquina, né? E cada vez mais, inclusive. E aí, por exemplo, qual que é o interesse dos engenheiros? Eu vou até abrir outro material aqui. Então, qual que é o interesse dos engenheiros em estudar aprendizado de máquina? Então, o interesse dos engenheiros é desenvolver sistemas com uma predição de alta performance para problemas reais. Então, o engenheiro, eu pelo menos vejo como aquele cara que tem um problema, tem um monte de ferramenta aqui de aprendizado de máquina, vou resolver esse problema.
usando essas ferramentas, né? Basicamente, eu gosto de ver o engenheiro como aquele cara que entende das ferramentas, mas vai aplicá-las a um problema real e até alcançar a solução, né? Já os matemáticos e os cientistas da computação e os estatísticos, eles estão mais preocupados com a ferramenta e não com o problema. Então, o cientista da computação, por exemplo, está preocupado lá se o algoritmo tem uma performance interessante, ele está querendo ver algumas propriedades do algoritmo, se ele é generativo, se ele é discriminativo, se eu mexer em tal parâmetro, quais são os efeitos disso dentro, né, em alguns problemas exemplos, né? Então os matemáticos também estão interessados nesse tipo de situações. E já o neurocientista, por exemplo, ele também é um cara que estuda bastante aprendizagem de máquina e ele está interessado em entender e modelar como uma inteligência humana funciona, né? E aí ele começa a olhar para os algoritmos de aprendizagem de máquina, será que tem relação? Né? Então tem diferentes focos, né? Você pode ser um cara que usa as ferramentas para resolver problemas, e aí você tá você é mais engenheiro, na verdade. Você pode ser o cara que resolve problemas do algoritmo, né? Que quer entender, se eu mudar o parâmetro X, qual que é o efeito? Se eu inserir o parâmetro Y, qual é o efeito? Se eu mudar o algoritmo de assim para assado, será que ele melhora ou será que ele piora? Né? E aí você está mais aqui num campo um pouco mais teórico, né? Mas essas são apenas algumas ideias, né? Isso aqui, muito provavelmente, não há consenso sobre essas motivações. É mais uma motivação geral, assim, um aspecto geral da coisa. Tá? Aprendizagem de máquina e data mining, por exemplo, né? O pessoal fala bastante de mineração de dados. Mineração de dados usa aprendizagem de máquina, né? Então, mineração de dados ela é composta por mais etapas, sendo que a aprendizagem de máquina é uma das etapas, tá? Então, a mineração de dados ela vai ter um foco ali mais no banco, de recuperar as informações do banco, de fazer todo o pipeline, né? Mais focado no pipeline em si do que geralmente no problema. É bem confuso, né? É bem shadow essa divisão do que é cada coisa. Ciência de dados é uma coisa que também está muito relacionado com mineração de dados. Então tem toda a parte de você fazer o deploy, de você fazer todo o pipeline aí de aquisição de dados, de atualização do modelo. Então tem toda uma parte que o pessoal que realmente trabalha com aprendizagem de máquina acaba não abordando. Tá? Então, mineração de dados e de ciência de dados estão mais próximas aqui. Machine Learning seria uma ferramenta usada nessas duas outras áreas. Eu discordo um pouco desse diagrama, né? Mas basicamente o que está dizendo aqui? A IA é uma grande área que engloba Machine Learning, que engloba Deep Learning. Tá? Eu não concordo, eu acho que todo modelo de Machine Learning também é IA. Ok? Mas aí são interpretações de autores diferentes. Então, IA é uma grande área. Os modelos de Machine Learning são uma sub-área de IA. Tem problemas de IA que não são problemas de Machine Learning. A maioria naqueles sistemas que usam lógica, então sistemas especialistas, que são basicamente sistemas onde você está fazendo regras if-else, são considerados IA, mas não são considerados aprendizagem de máquina porque não usam dados, basicamente. O que a gente vai usar, né? A gente vai usar Python. Por que a gente vai usar Python? Porque Python é uma linguagem que está muito em crescimento, muito é devido aí à aprendizagem de máquina e essas novas áreas, tá? E é uma das 3 linguagens aí mais usadas segundo vários rankings, ok? Tem esse ranking do TIOB, tem o ranking da I3E também, está sempre aí entre as mais populares. Então Python é base, vai ter uma aula ali de algumas coisas sobre Python.
algo bastante importante de Python que a gente vai programar usando o ambiente Jupyter e IPython. Uma biblioteca muito importante é a biblioteca NumPy. Outras bibliotecas aí de suporte que a gente vai acabar usando algumas coisas, SciPy, que é a biblioteca científica, lá tem Fourier, tem outras coisas, interpolação, etc. Matplotlib para fazer plots, pandas para manipular os bases de dados, né? E uma biblioteca que a gente está especialmente interessado nesse curso é o Scikit-Learn, e depois eu vou mostrar para vocês, ok? Mas tem outras bibliotecas aqui bastante interessantes. Tá ok? Então, não sei, acho que ficou um pouco longa essa aula. Fica algumas leituras aqui, tem o livro do professor Haska mesmo, e tem alguns pedaços de livro aí, lectures, bastante interessantes aí para a introdução, tá ok? E havendo dúvidas é só entrar em contato e até a próxima aula.